Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana de Plano de Estudos Doutorado 5. Qual que é a nossa semana, professor, e qual é o assunto? É a nossa semana 3, e o assunto é as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos estudar, queridos alunos? Bom, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós sabemos que foi fruto de uma mobilização popular e do processo de retorno do país ao sistema democrático no final dos anos de 1980, tá? O ECA, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento que nos diz o seguinte, que nós devemos olhar para as crianças e para os adolescentes como que prioridades, como pessoas cujos direitos devem ser preservados e que devem se desenvolver em pleno acesso à educação, à liberdade, à dignidade, à saúde, à convivência familiar e comunitária, à cultura, ao lazer e à alimentação. Tá? Por longos anos, nós sabemos que a palavra menor esteve sempre presente em nossas leis e nas instituições da justiça, tá? Com o Código, com o Tribunal de Menores de 1923 e o Código de Menores de 1927, ou no novo Código de Menores de 1979, tá? Ok? Só que, segundo algumas autoras, como Vera Malaguti Batista, o termo menor produz discriminações, porque carrega consigo uma associação direta com a criminalidade, ou seja, um termo pejorativo, tá? E sendo assim, o que aconteceu quando existiu o Código de Menores, tá? Os jovens que cometiam algum crime, eles eram internados, tá? E havia algumas instituições encarregadas da internação, tá? Que eram colônias correcionais, reformatórios e a FEBEM, tá? E a nossa história, ela encontra-se marcada por inúmeros relatos de maus tratos e de violência experimentados pelas crianças e adolescentes que passaram por essas instituições. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tentou romper com essa expectativa e com essa perspectiva excludente da vítima, tá? Ok? Então, sendo assim, criou-se novos mecanismos que visam ressocializar o jovem, tá? O ECA, ele considera como crianças as pessoas ainda em formação na barriga da mãe e que não completaram 12 anos. Já as pessoas que possuem 12 anos ou mais e que ainda não completaram 18 são consideradas como adolescentes. Saber dessas divisões de idade é importante porque, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, apenas a partir da adolescência, os sujeitos passam a ser responsabilizados individualmente pelos seus atos. E quando esses atos são contrários ao que é estabelecido pela lei, como, por exemplo, a prática de agressões físicas ou de ameaças, de um furto ou de um homicídio, se uma criança comete qualquer um desses atos, a responsabilidade em relação à justiça recai sobre a sua família. Tá? A diferença do ECA, portanto, para outras legislações é que o Estatuto, mesmo quando considera um adolescente em conflito com a lei, leva em conta que a responsabilização deve ser diferente da do adulto e não desconsidera os seus direitos. Tá ok? Ou seja, o ECA visa um caminho socioeducativo ao invés de reprimir somente, tá? Tem um viés de educacional, ok? Então, ao todo, tem 6 tipos de medidas socioeducativas que são previstas no ECA. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Para que o adolescente não seja retirado da convivência comunitária e familiar, são consideradas de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo, tá? E justamente é enfatizada a importância do cumprimento dessas medidas de meio aberto, reservando as medidas de meio fechado, a semi-liberdade ou a internação, apenas para infrações que representem graus elevados de ameaça e de violência, tá ok? Então, nós podemos entender que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário do que muitos pensam, não é um sistema de benesses ao adolescente que praticou um ato infracional, não, tá? É necessário, na verdade, que seja visto que são pedagogias ideais voltadas à formação da pessoa e do cidadão, sempre com viés de ressocialização daquele jovem e restauração daquele jovem, ok?
Bom, agora a nossa atividade da semana é justamente que visa que vocês respondam, tá? Quais são as principais mudanças trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos adolescentes que em algum momento se encontram em conflito com a lei? Ou seja, vocês vão ler o texto e vão fazer um resumo daquilo que está falando sobre essas questões, sobre as medidas socioeducativas e a sua importância. Tá certo, queridos alunos? Um grande abraço.